Bem, boa tarde a todos. Bem-vindo à Casa do Caminho. Vamos ler uma página do livro Palavras da Vida Eterna, a lição 82, Tua Obra. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Paulo, Galatas, capítulo 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sentas em lugar impróprio, as tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens assim a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspire desse modo a assumir de imediato a responsabilidade daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges em muitas ocasiões será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas ocasione será... Não, espera lá. Em muitas... Me perdi aqui. O trabalho que é auxílio providencial no povo inteiro. A fonte que protege em muitas ocasiões será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze o melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez na Casa do Caminho, nessa tarde linda, que nós possamos, Senhor, receber tudo aquilo que viemos buscar. E a espiritualidade amiga da Casa do Caminho, Mestre Jesus e, acima de tudo, nosso Pai, possa envolver a todos nós, envolvendo a Sandra, intuindo para que ela fale do Evangelho, que é o Evangelho que nos traz a palavra do amor do Cristo. Envolva a Neide também, que vai falar durante o passe sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. E assim, Senhor, nós damos início à nossa palestra da tarde de hoje. Que assim possa ser, e graças a Deus. Para botar aqui ou lá?
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, de acolhimento, nossa casa, nosso porto seguro. Então, que a gente possa aproveitar a tarde de hoje com os ensinamentos trazidos por Jesus, né? O seu evangelho, as suas lições, a sua conduta e os seus exemplos. Então hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8, que fala de virtudes, que a gente já conquistou: paciência, obediência e resignação. Então, são duas... o tema fala de paciência, obediência e resignação, mas são mensagens trazidas por dois espíritos. Um espírito amigo, que ele não assinou, mas dizem que foi Joana, e a outra mensagem que fala sobre obediência e resignação, que é de Lázaro. Então essas mensagens foram trazidas em 1862 e 1863. Então a gente começa lendo o primeiro parágrafo da folhinha que vocês têm aí à mão. Então é o item 7, a paciência. Ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Então vamos dar uma paradinha nesse primeiro parágrafo para a gente raciocinar. Então o Espírito já começa a falar o quê? Que a dor é uma bênção. Para a gente ainda é muito difícil a gente pensar dessa forma, da gente, puxa, quando eu passo por um momento tão de sofrimento, eu tenho que abençoar. Esse entendimento, pelo menos a gente não tenho ainda consolidado, edificado. A gente, quando passa assim um momento mais difícil, o que a gente costuma falar? Por que eu? Por que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo com a minha família, com meu filho, com alguém que eu amo tanto? Se essa pessoa é tão boa, por que está passando por isso? Então, a gente tem que refletir na seguinte conduta: a dor, ela é, na criação divina, uma bênção mesmo. Porque se não tivesse nenhum propósito, nenhum objetivo, Deus teria tirado ela, abolido ela do planeta. Deus, sendo bom, misericordioso, justo e amoroso, ele teria feito o quê? A dor não existe mais onde vocês habitam. Mas, como tudo que ele criou, como tudo que ele planejou e ele cria até hoje, a dor, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, como eu falei anteriormente, e ela tem uma finalidade. E como na literatura espírita, nos livros espíritas, quando a gente estuda esse contexto, essa temática sobre que a dor é uma bênção, a gente encontra as seguintes afirmações. Então fala assim: o porquê da dor. A literatura espírita vem falar o porquê da dor. E tem um capítulo no Evangelho que fala assim: causas atuais das aflições. Por que a gente passa a dor? Por que essa aflição? Então, e também fala das causas anteriores das aflições. Então, vem explicar que a dor, ela pode ser produzida pelas causas atuais, o que a gente está fazendo hoje, ou algo que a gente fez lá atrás. Então, as aflições vêm sim, elas fazem parte da nossa evolução, como eles explicam sobre a dor. A dor é um instrumento pedagógico.
Difícil pensar assim, né? A dor é um instrumento de evolução. A dor é um instrumento de aprendizagem. A gente não pode questionar isso, porque são os espíritos que estão trazendo essa explicação para a gente. Quando a gente passa pessoas que passam uma grande dor, uma grande dificuldade, a gente observa, é claro que a gente já observou testemunhos de pessoas que passaram por grandes dores, ainda passam, e a gente observa o que elas priorizavam antes de passar por esse momento difícil. Essas prioridades, elas se modificam quando vem o sofrimento, quando vem a dor. Elas começam a priorizar o quê? O sentimento de gratidão, o sentimento de amizade, as relações sociais mais intensas, mais verdadeiras. Elas se tornam mais solidárias. Então a dor, ela é uma bênção, sim. Ela como a gente fala, né? Ela vem fazer a gente questionar a vida, a pensar o que a gente está fazendo, né, no nosso caminhar, que comportamento a gente está tendo, que atitudes a gente está tendo diante do que Deus coloca ao nosso lado, do que Jesus coloca como instrumento de evolução, né, que está ao nosso lado e a gente não enxerga. Então, a gente, quando passa esses momentos difíceis, a gente demonstra claramente como somos frágeis moralmente. E estudando esse tema, me veio muita ajuda da espiritualidade, trazendo aquela música dos Titãs, que fala assim, quando a gente questiona a vida: devia ter amado mais, ter chorado mais, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos. E não é verdade isso? Então, a dor, ela vai se tornando para a gente, vai sendo reveladora. É como Leon Denis fala. Ela revela o nosso comportamento. Como é que a gente está se comportando diante de tudo da vida. Então ela vai ajeitando, ela vai orientando os nossos comportamentos, os nossos desvios difíceis que a gente está preso ali, para que haja uma transformação. Então ela não sei se existe essa palavra, despertadora, ela desperta a gente para outros sentimentos, sentimentos elevados, sentimentos mais nobres, que vão ajudar a nossa evolução, porque a gente está aqui para isso, para evoluir, para crescer. A gente observa também, em relação ainda a esse parágrafo, as pessoas que querem o poder a todo custo, pessoas que são orgulhosas, pessoas que são extremamente vaidosas. Quando vem uma dor, uma queda, ou de uma perda financeira, ou de uma perda de alguém de um familiar querido, a transformação vai acontecendo. Observemos isso. Então, que a gente creia, a dor é uma bênção, sim, porque ela vem corrigir o quê? Os excessos. Na minha vida eu estou fazendo tudo em excesso, tudo, eu como demais, eu bebo demais. E o que acontece? A dor vem para frear isso, a ensinar a gente a ter limites. Então pensei muito nos filhos. A gente não quer que os nossos filhos sofram, os sobrinhos, netos, as pessoas que estão à nossa volta. A gente, não só as pessoas que estão à nossa volta, mas a humanidade. A gente não quer sofrimento. Quando a gente observa alguma cena na televisão que fala sobre dor, a gente fica mexido, e graças a Deus, é isso.
Então, a gente não quer. Então, o que a gente faz? A gente contém os excessos. A gente ensina os limites. Olha, é até aqui. Isso não traumatiza filho, não traumatiza neto, não traumatiza sobrinho, não traumatiza ninguém. É necessário, é ensinamento. Por isso a reflexão que a gente traz hoje sobre esse parágrafo, para a gente não lamentar quando a gente passa por um momento difícil, por um sofrimento. É como eu falei no princípio, é difícil? É muito difícil. Não é? Mas a gente precisa entender e ficar pensando e questionar assim, ó, refletir. O que eu posso aprender com essa dor? O que eu posso aprender com a dor que eu estou passando? Porque não é à toa. Como eu falei anteriormente, Deus é Pai, Ele sabe o que a gente precisa. Não é? Então vamos pensar sobre isso. E vamos continuar lendo o segundo parágrafo. Aí o Espírito... É uma lição isso aqui, gente, de despertamento. Sede paciente. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Então, primeiro ele fala que a dor é uma benção. Depois ele pede que a gente seja pacientes. Que a paciência é uma caridade. Então a gente pensa assim, boa parte das nossas vidas, da nossa vida, a vida atual, ela não é feita de momentos extraordinários, momentos incríveis, momentos mirabolantes. Não creio nisso. São rotinas do dia a dia. São coisas que a gente faz em casa, são afazeres domésticos. São tarefas que a gente tem que fazer no trabalho, são demandas do nosso trabalho. Só que essa rotina, ela precisa ser preenchida de quê? De pensamentos bons, de sentimentos bons. Nossa rotina precisa ser preenchida de coisas boas. Então, por exemplo, você vai fazer uma comida, tá? Eu já cozinhei muito, agora estou de folga. Cozinhei muito, bastante. Já fiz muita coisa. E quando eu vou falar de mim, fazer a comida. Quer dizer, eu faço alguma comida para quando o Luiz quer alguma coisa diferente, como a Salete faz também. Mas se eu me proponho a fazer uma comida, eu tenho que fazer como? Eu vou colocar ali toda a minha boa vontade, o tempero mais gostoso, o alho, a cebola, as coisas. Alho e cebola já dá um tchan maravilhoso. Então, eu procuro colocar ali toda a minha vibração de amor, puxa, essa comida vai ficar tão gostosa que o cheiro dela vai lá na esquina. Isso é ter o quê? Bom pensamento. Você quer ser elogiada? Também. Quero. Tua comida tá, ó. A gente não fala isso pro pessoal da cozinha? Daqui da casa? Olha, a comida tá uma delícia. Então, é desse modelo. É o pensamento do bem. Me veio um outro exemplo. A gente é convidado a para uma festa de 80 anos de uma pessoa. Então, o que a gente faz? A gente se produz, faz o cabelo, faz a unha, os homens cortam o cabelo, faz a barba, tal. Então a gente procura primeiro a parte do vestuário. E a gente vai com o pensamento de quê? De levar a alegria para aquela festa. De agradecimento e gratidão, de poder compartilhar com aquela família, com aquela pessoa, momentos ímpar, um momento ímpar de fazer 80 anos. E se a pessoa convidou é porque ela tem o quê? Uma consideração, um olhar diferente. Então, é dever nosso ir com sentimento elevado. Eu estou falando dessa festa, mas nas festas que nós somos convidados, não é? Então, vamos falar aqui da gente, da onde a gente está, na Casa do Caminho.
aqui. Qual é a orientação que a gente recebe aqui da mesa, da direção, da orientação espiritual aqui da mesa, quando a gente está numa palestra, quando a gente está bebendo água fluidificada, quando a gente está tomando passe? É para a gente pensar nos nossos afazeres? Não. É para a gente pensar, deixei em casa a panela de pressão no fogo? Não. Não é para a gente elevar o nosso pensamento? Não é para a gente se conectar com os bons espíritos? E é isso. São esses pensamentos que a gente precisa ter na nossa rotina. Por isso que ele fala aqui, a paciência vai contribuir, vai nos ajudar na convivência diária e na rotina do dia a dia. Porque é na rotina que a gente se complica, é na rotina que a gente dá uma resposta atravessada na família, ali quem está mais próximo, no trabalho. Então a gente precisa, mas Sandra, a paciência é tão difícil, todas as virtudes são difíceis de conquistar. Mas é o quê? É o exercício, a gotinha no oceano. Não é uma coisa assim, Quando eu estudei essa lição, eu falei, Jesus, falar da paciência se a gente ainda não tem. Mas eu adorei fazer quer dizer, eu gosto muito de estudar, embora tem gente que estuda e vai sua para estudar, não é? E tem gente que não, que lê e fala, né? Que vem e dá o seu recado. Mas cada um com a sua tarefa, cada um precisando, Deus sabe o que a gente precisa. Então, a paciência, ela vem ajudar a gente a administrar melhor esses conflitos, essa nossa fala brusca que a gente tem com a nossa, né? Muitas vezes com a nossa família. Aí depois a gente fala assim, puxa, não devia ter falado. E carrega isso durante muito tempo. E mesmo que você peça desculpa, que você peça perdão, se não for verdadeiro, não alcança o outro. Não adianta você falar assim, eu vou pedir perdão. Tem que ser sentido, tem que falar, puxa, me perdoa, de coração, de sentimento. Né? Quantas pessoas se desequilibram, se desestruturam com coisas pequenas, perdem a paciência com coisas mínimas. Quantas e quantas pessoas. A gente traz alguns exemplos da gente mesmo, a gente dirige. Quando a gente está no trânsito, o que acontece? A gente para o carro ali, fechou o sinal, a gente parou o carro. De repente o sinal abre, sinal verde. O que você faz? Vai botar a primeira, se o carro não for automático, mas antes de o sinal verde, a pessoa de trás, o carro de trás já faz o quê? Já buzina, e você já até fica, puxa, nem é mal abrir o sinal. Isso é o quê, gente? É falta de paciência. Mas a pessoa está com pressa, vai de repente para um hospital, vai levar alguém, tem que ir para uma reunião, qualquer coisa parecida, mas falta paciência. Falta. Um outro exemplo que me veio, são exemplos que a gente passa e que a gente faz também, quando a gente está no supermercado. A gente fez as compras, tem várias filas ali no caixa. Aí tem uma fila menorzinha, aí você rapidinho pega o carrinho, já atropela as pessoas e vai. E passa, e vai rápido, e atropela e vai. Aí tá andando, quando chega na sua vez, o que acontece? O caixa fala assim, a senhora espera um pouquinho, porque eu vou precisar de troco. Aí você respira fundo. Respirou fundo, aí ela aperta aquela luzinha branca para o gerente a pessoa encarregada do troco chegar. A pessoa demora. As outras filas estão andando e a tua está ali, demorando a andar. Aí o rapaz demora. Qual é o pensamento que a gente tem?
Não é? Puxa vida, logo comigo. Na minha vez, não podia ser com o outro que está do lado. Não é? Então, a gente não tem paciência. A gente ainda não tem. Nas pequenas coisas, podia esperar. Porque o caixa está ali sentado, um calor danado, sentado, não é, o tempo todo, e a gente está em pé. A gente foi ali, pagou e pronto, e foi para casa. Então a gente tem que ter, né, essa compreensão, porque tudo na vida requer paciência. Tudo na vida requer paciência. Tudo na vida. Quando eu li isso, eu falei, realmente é verdade. Até os compositores, eu falo dos compositores clássicos, requer paciência. Por quê? Porque quando eles são inspirados, né, para escreverem uma música clássica, eu falo música clássica porque são as mais elevadas que a gente ouve e até hoje a gente se sensibiliza, mexe com a gente. Então, esses compositores são inspirados e eles começam, com aquela inspiração, colocar na pauta musical o quê? Nota por nota. Breve, semibreve, por aí vai, semínima. E vão escrevendo, isso é o quê? É paciência conquistada. Os cientistas, as grandes descobertas, Einstein, com a tentativa de ensaio e erro, olha a paciência dele descobrir e criar a teoria da relatividade, né? Que estuda o espaço, estuda o tempo. Então, tudo na vida requer paciência. Hoje a gente vai sair daqui e vai falar assim, eba, hoje eu estou fortalecido. Aí pisam no seu pé ali, você não vai falar nada, vocês prometem? Estou brincando, gente, cada um sabe de si, não é? Então, é só uma brincadeira para a gente relaxar. Então, quando esse espírito amigo traz que a paciência também é caridade, o que é caridade? Caridade é só você dar a esmola, você ajudar financeiramente, é caridade. Mas às vezes a pessoa dá para se livrar do outro. Eu vou dar o dinheiro para ele não me apurrinhar mais. Mas ele está falando de outro tipo de caridade. A caridade é o amor em ação. Se a paciência é caridade, e a caridade é o amor em ação, a paciência é uma forma de quê? De amar. Então a paciência é uma forma de amar. Me veio o Dr. Herman. Olha a paciência que o Dr. Herman tem com a gente. Porque ele nos ama muito. Quantas pessoas vão lá na sala dele, ele orienta, ele fala, ele direciona, ele explica, e a pessoa vai por outro caminho, não é? E você volta lá de novo, a pessoa volta lá e ele explica tudo de novo, ele fala. Olha a paciência que ele tem. Então, a gente precisa internalizar essa virtude e mais outras. Né? Então vamos lá, continuando aqui ainda no segundo parágrafo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Então, é o que eu falei anteriormente, a caridade de você ajudar financeiramente tem mérito sim, mas não é esse tipo que ele fala aqui. Por quê? Vamos lá, a explicação. A vida é a arte do encontro. Quem fala, Vinícius de Moraes falava isso. O complemento da frase, Luiz que sabe. Então, a vida é a arte do encontro. E a Neide agora também falou. Embora haja tantos desencontros. Então, a vida é a arte do encontro. E não existem encontros casuais. Não existe. Eu saí de casa, encontrei a Neuza, a Neide na esquina. E eu com problema sério. Encontrei Neide e a Neide fala assim, puxa, aqui tá tudo bem? Aí ela vê pelo meu semblante que não está bem. Aí eu começo a
conversar, a falar. Esse encontro que a gente teve foi por acaso? Não é por acaso. Não é, nada é por acaso. Não existem encontros casuais. Todos os relacionamentos amorosos, familiares, sociais, são planejados pela espiritualidade superior. Todos. Então, ele fala assim, que esses relacionamentos familiares, amorosos, sociais, são reencontros planejados pela espiritualidade. São nesses reencontros que a gente vai se encontrar com pessoas que vão ser instrumentos de alegria, de felicidade. Graças a Deus. Que a gente olha e fala, ai, me dá um abraço, vamos fazer bagunça, vamos, não é? E tem outras pessoas que são instrumentos que estão na nossa vida de dor, de prova, de sofrimento. Ah, mas por quê? A pergunta, por quê? Será que é para a gente sofrer mesmo? Não, porque Deus quer que com essa convivência a gente aprenda a reagir melhor com as pessoas. É difícil, né? É transformar a dificuldade em crescimento, em evolução. Às vezes a gente está em um determinado lugar e a gente fala assim, poxa, que pessoa difícil, né? Ela prega uma coisa e fala outra. Mas aí a gente tem que pensar assim, são pessoas, é gente. Somos imperfeitos. Então somos nós que temos que reagir melhor para que a gente possa ensinar, se a gente tiver condições, né, ao outro a ser bom, a ser melhor, a ser mais flexível, a ser mais gentil, a ser mais dócil. Então, quando ele fala assim, né, quando a gente aguenta, quando a gente suporta com paciência uma situação difícil, não é fraqueza. Quem está de fora acha que está passando um momento difícil e fica quieta e fica... ela tem sangue de barata, ela não reage. Mas não é. A espiritualidade fala que nesse momento está sendo construída uma força moral. E a gente não tem noção disso. A gente não tem esse olhar. A gente quer que o outro reaja. Você não vai falar nada? Você não vai reagir? Você não vai falar? Você não vai agir? Não. Não vou. Então, que a gente saiba reconhecer nas dificuldades do convívio oportunidades de progresso espiritual. Por quê? Deus utiliza a dor como lição. E que nenhuma prova nos é dada sem que a gente suporte, sem que a gente possa superá-las. Não tem isso. A gente vai passar pela dor, mas a gente vai ter lá uma solução. Embora a gente pense assim, mas não era essa solução que eu queria. Mas era a solução que a gente precisava naquele momento. Teve um momento na minha vida que a espiritualidade, né, conversando lá com o Dr. Herman, que ele falou para mim assim, minha filha, essa dor, esse sofrimento, esse momento, tudo que foi resolvido, essa resolução, essa solução, foi o melhor para vocês. Foi o melhor que vocês podiam, né, receber. Então, é isso. E a gente tem que aceitar. E falo para vocês, no momento a gente fica, né, receoso, a gente fica com medo, a solução dessa forma. Mas depois, a gente vai vendo que dá conta. E a gente fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha condição de fazer isso, de fazer aquilo, E a gente vai, porque a gente não está sozinho, não é? Então vamos lá.
A vida é fácil, a vida é fácil, olha eu. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como picadas de alfinetes, que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos. E, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Olha que parágrafo bonito que ele fala aqui. É um consolo mesmo. Então, no nosso dia, a gente tem os deveres, não é? A gente tem as nossas obrigações, seja na família, seja no trabalho, nas relações. Mas quando a gente trata aqui, quando ele fala aqui dos deveres que nos são impostos, são os deveres quais? Morais. E será que a gente está dando conta desses deveres morais? O que é um dever moral? É a gente agir conforme as leis de Deus. E essas leis nos ajudam, nos orientam a quê? A agir no bem, a fazer o bem. Então, a gente traz, para ilustrar esse parágrafo, a nossa casa do caminho. Nossa casa do caminho é uma casa grande, não é? É uma casa enorme, que vive de quê? Doações. Vive de doações, tem muita despesa. Então, a nossa casa precisa de manutenção. Como toda casa, como todo imóvel. Então, precisa de uma pintura. Se a gente olhar lá embaixo, né, aqui ainda está tudo mais direitinho. Então precisa de uma pintura. Aí a gente faz uma campanha, né, para pintar a casa. Aí a Neide fala assim, eu posso dar uma lata de tinta. Maravilha! Uma lata de tinta pequena, ótimo. A Sandra fala assim, eu posso dar uma lata de massa corrida. Show! O Germán fala assim, eu posso contribuir com algum dinheiro. Perfeito! A Lu fala assim, eu posso contribuir, eu posso ajudar de alguma forma, eu estou aqui para ajudar de alguma forma. Leva balde, a gente leva balde, né, Lu? Pega a vassoura, vai, pinta, ajuda. Ninguém foge do trabalho, a gente está aqui para trabalhar para Jesus, para a nossa casa. Então, essas pessoas, elas estão tendo... Tadinho. Quer que bote o ventilador mais assim? Essas pessoas, elas estão tendo um comportamento conforme o quê? Conforme a gente aprende os ensinamentos de Jesus. Tendo boa vontade, sendo altruístas, sendo gentis, sendo solidárias. Isso que é dever moral. Então, como a lição, esse parágrafo fala, a gente recebe alfinetadas e a gente dá também. A gente dá alfinetadas, né? Mas a gente não pode deixar de ter um olhar o quê? Amoroso. A gente não pode estar disposta a fazer o bem, a ajudar. A gente não pode ficar cega. Eu não me dou com fulano. Então ele está à frente do trabalho de pintar a casa. Eu não vou ajudar. A gente não tem mais esse direito. Não há mais tempo para isso. A gente vai ver no finalzinho o que o Espírito fala. Não é? Então, vamos movimentar o nosso coração para isso, né? A nossa boa vontade. Tá? E no final desse item da paciência, o Espírito fala assim, o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. E é verdade. Isso é a mais pura verdade. Por quê? Porque quando a gente se fixa na dificuldade, quando a gente está no olho do furacão, né, aquele momento difícil em volta, aquele redemoinho, a gente fica cego e a gente não consegue solução, não consegue ver a solução. A gente não consegue ver a luz ali, aquela luzinha pequenininha, mas está ali. Olha, segue por ali, que ali é o caminho.
E o fardo se torna o quê? Mais pesado. Então, quando ele fala aqui, né, para a gente elevar, né, olharmos para o alto e não curvarmos a cabeça para a terra, porque quando a gente olha para o alto, a gente está se conectando à espiritualidade, elevando os nossos pensamentos, como a gente falou aqui. Então, o fardo ele se torna o quê? Mais leve, não é? Mais suave. E a resposta vem. Com certeza a gente já passou por momentos muito difíceis que é soprado aos nossos ouvidos assim: confia na justiça, confia na bondade de Deus. Quando fala assim, confia, a gente já tem que mudar o pensamento, porque a resposta vem e é rápida. Não vem no outro dia, não vem na semana, não. Não é? Quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença, um exemplo que eu trouxe, né? A gente fica como sem chão, apavorada, e de repente o médico que está ali cuidando de você indica um outro, mais com uma especialidade daquilo que você tem, e aquela dor, aquele movimento todo de tristeza, de sofrimento, ele vai se dissipando, porque a solução vai chegando. Eu falo para vocês que eu fui fazer, isso também é da lição, tá? Eu fui fazer um exame de rotina, aí veio um diagnóstico, um número alto. Aí eu fui no Google, aquelas coisas, né, que se faz, fui no Google, aí vi lá o que significava. Eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, tô assim, tô assado. Aí fui no Dr. Herman conversar com ele. O Dr. Herman falou assim: minha filha, calma, calma. Acho que isso é um mantra na minha vida, calma, calma, tem que ser. Aí o que aconteceu? É fácil você falar assim, Salete, tenha calma, não é? Falar para o outro, no momento que a gente está ali, mas o Dr. Herman falou calma, eu falei, Jesus, me ajuda, eu ter calma. Aí durante a semana, o que foi acontecendo? A Casa do Caminho, né, precisou de muitas reformas, né, algumas coisas, botar um ventilador e outras coisas mais. Isso foi colocado num grupo que a gente participa, né? Então, a gente foi, né, um grupo de pessoas, eu também ali no meio, a gente começou a vir à Casa do Caminho e ajudar nesse sentido. Então, tudo aquilo que eu estava pensando, né, de doença grave, de não vai ter solução, aquele pensamento, ele fez assim, ó. Eu não sei para onde ele foi para outro lugar, porque eu não pensei mais nisso. Eu chegava em casa, falava com o Luiz assim, bom, o que a gente vai fazer amanhã? Né? O que é possível? Liga para fulano, liga para não sei o que, para papai. E o meu pensamento era esse, resolver, né, o grupo resolver as questões. E assim foi. Aí meses depois eu repeti o exame. Aí eu olhei, cadê o número? Sumiu. Não tinha número mais. Né? Não tinha, o número não tinha. Aí eu levei na médica. Eu falei, filha, acabou. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu trabalho no bem. Eu falo para vocês, isso acontece com todo mundo? Às vezes acontece, às vezes não. Depende de tudo, não é? Mas o que eu quero ressaltar aqui é o trabalho no bem, como é que ele ajuda a gente. Pelo menos meu pensamento não ficou naquela doença que eu poderia... Vocês entenderam como é que funciona o negócio? É assim, é essa caminhada que a gente deve prosseguir. Então, aí no finalzinho o Espírito, aí ele dá levanta a gente, leva a gente no colo. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro, portanto,
sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então é um convite. Ser cristão não é apenas você crer, eu creio, mas é você vivenciar o Evangelho no dia a dia, na rotina da sua vida. Esse acho que é o maior desafio da gente, vivenciar o Evangelho. Aí a literatura espírita traz assim: e a paciência é uma das virtudes que mais revelam o grau de compreensão espiritual de alguém, de uma pessoa, de um espírito. Então, é por meio da paciência que a gente aprende a suportar as dificuldades sem a gente se revoltar. Ele continua aqui na literatura: a lidar com as imperfeições sem julgamento e a confiar na vontade de Deus. Então, aquela pessoa que é paciente, ela sabe esperar, ela confia na bondade de Deus, ela não julga, ela entende o que ela está passando, mas também não fica estática, trabalha para que as coisas funcionem. Então, paciência é uma virtude que nos coloca acima dos nossos problemas. Por quê? Quando a gente está acima dos problemas, a gente tem uma visão mais ampla de tudo. Se a gente está no problema, é que eu falei do furacão, a gente está ali, a gente não consegue agir, a gente está ali com aquele pensamento. Agora, quando a paciência, a gente consegue adquirir essa virtude, a gente fica acima, aí a gente consegue ver a solução para aquele problema. O que a gente tem que passar realmente e se resignar. Mas não resignado com aceitando sem agir. É ser resignado, como ele fala na lição depois. Trabalhando sempre. Então vamos lá. Agora o item 8, que fala da obediência e resignação. Então vamos ler esse primeiro parágrafo. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. As duas forças são ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no meio da humanidade oprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Então, o que ele vem falar aqui? Que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é a obediência de quê? Do coração, do sentimento. Então, a gente se detém um pouco nessa frase. Ser obediente e ser resignado não são atos submissos. Eu aceito tudo que as pessoas falam, eu aceito tudo que as pessoas fazem. Eu passo por momentos difíceis sem agir. Não é isso. Ser obediente, como ele fala, com consentimento da razão, é você fazer escolhas conscientes. Eu fiz essa escolha porque eu entendo que isso é o correto. Aí eu trago assim para a minha realidade. Quando a gente, lá da escola, quando a gente fala assim para os alunos, a gente escreve as regras da escola. Tem o estatuto da escola e tem as regras para os alunos. E a gente coloca para eles, não vou falar para vocês que todos obedecem às regras da escola. Nem a gente obedece todas as regras, não é? E os adolescentes também. Mas tem os que obedecem. Mas por que eles obedecem às regras da escola? Porque eles sabem que ali, com aquelas regras, com aquela conduta, o grupo vai ter o quê? Uma boa convivência, a escola vai ficar organizada. Então,
Eles obedecem porque existe uma lógica, existe um entendimento. É igual as leis de trânsito, volto a elas. Mas por que tem lei de trânsito? Por que eu obedeço às leis de trânsito? Porque eu não quero levar multa? Bem, mas o objetivo não é esse. As leis de trânsito, elas servem para preservar o quê? As vidas, as pessoas. Então, a gente é obediente, sim. Raciocinando, tem uma lógica, né? Então, mas aí a gente também fala das leis de Deus. A lei de causa e efeito, a lei de progresso, a lei de justiça, de amor. O que a razão fala para a gente diante dessas leis? Da lei de causa e efeito? Para a gente obedecê-las. Por que a gente tem que obedecer às leis? Para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente seja, para que nós sejamos pessoas melhores. Por isso que existem as leis de Deus, não é? Então, e a resignação? Como ele fala aqui. Resignação é o consentimento de quê? Do coração. Essa virtude, ele fala que é a mais desafiadora. Por quê? Ela toca nas nossas dores, no nosso sofrimento. Então, resignar não é desistir, não é você... eu me conformo passivamente das coisas e ponto. Resignar-se não é isso. Então, ele vem falando, é aceitar as dificuldades sem se revoltar, é confiar mesmo não compreendendo tudo. Aí ele fala assim, é o coração dizendo sim à vontade de Deus. Então é o coração dizendo sim à vontade do Pai. É transformar a dor em aprendizado. É fazer aquela pergunta, o que eu tenho que aprender com essa dor? É interessante porque quando a gente entende uma situação, não é? Eu entendi o que você me explicou, mas eu não aceito. O que acontece com a gente? A gente se revolta um pouco. Quando a gente aceita, mas não entende, eu aceito, mas não estou entendendo, a gente fica meio confuso. Né? Então, a razão, como ele fala assim, unindo a razão e o coração, é a mesma coisa que unir o quê? O sentimento ao raciocínio, à lógica. Ambas caminham o quê? Juntas. Tá? E a gente vai finalizando aqui o último parágrafo, que é lindíssimo. A gente pode, quem não quiser ler, fechar os olhos para sentir o que o Espírito, o que Lázaro fala com a gente. Vamos lá. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício, que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Bom, e é verdade. A gente, a humanidade está aí com uma indiferença diante da dor do outro muito grande. Né? Existe um estudo, né? Há um progresso na parte tecnológica, né? Na parte de descobertas de remédios, por aí vai, mas a gente ainda tem muito a caminhar no sentido moral. E olha o que ele fala então. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Mas cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder
Mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão docilmente os ensinamentos. Então, é um chamamento para todos nós. Quando eu vi essa mensagem, me lembrei muito da mensagem do Dr. Herman no dia do aniversário da nossa casa, não é? Motivando a gente a caminhar. Ah, mas eu estou com preguiça. Mas você vai ser alcançado pela lei do progresso. Todos. Então vamos caminhar. Esse espírito, né, ele solicita qual o progresso? Científico, progresso intelectual? Não, é o progresso moral. Então a gente tem que abraçar, né, os estudos, a gente tem que aprender a arte de perdoar, a gente tem que se esforçar para ser melhor a cada dia, a não ter um olhar tão difícil diante do outro, julgamento. Cada um está no seu tempo, no seu momento. Então, que a gente deixe o coração fluir, né? Nosso coração, que é cheio de bondade. Jesus não colocou aqui dentro coisas ruins, né? Sentimentos difíceis. Não. A gente foi criado por Deus. Ele quer que a gente seja o quê? Felizes. Então vamos trabalhar para isso. Vamos fazer o bem a todo custo. Porque o mal a gente faz de vez em quando. A gente ainda dá rasteira. Mas vamos fazer o bem, focar o nosso olhar, a nossa vontade nas coisas boas, no bem. Tá? Obrigada pela paciência, que essa paciência foi a tônica. Claro que a gente teve obediência e resignação, mas a paciência mexeu muito comigo. Tá? Então, obrigada por tudo e vamos em frente. Graças a Deus. Isso aqui não, é isso aqui só, né? Olha eu, ó. Vou botar aqui que já serve para nós duas. Agora vamos passar para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 148. Está dando sinal? Está dando... Chega mais perto. Tá, Lição 148. Cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perseveras nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Enquanto toda parte há pelotões do exército de pessimistas, de braços cruzados em desalento, não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos
no íntimo, santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando as edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Graças a Deus. Agora os médios vão encaminhar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos aqui presentes, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta passagem de Paulo a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Desse modo, como o título da lição nos sugere, cuidando de si significa vigiar pensamentos e sentimentos, educar as próprias inclinações, fortalecer-se no bem por meio da oração, do estudo e da prática do amor. Reconhecer as próprias fragilidades sem desânimo, mas com humildade e perseverança. Nesta lição, cuidado de si, Emmanuel nos convida a uma reflexão profunda e verdadeira, responsabilidade espiritual que temos conosco mesmo à luz do Evangelho. Longe de estimular o egoísmo ou a indiferença em relação ao próximo, o ensinamento ressalta que o cuidado interior é condição essencial para servir melhor. É compreender que o progresso individual contribui diretamente para a harmonia coletiva. Emmanuel chama a atenção para o fato de que muitos se preocupam excessivamente em corrigir, orientar ou julgar os outros, esquecendo-se dos próprios erros antes de tentar ajudar ou criticar os outros. E ele nos lembra que cada criatura é um campo de trabalho confiado por Deus. E o primeiro campo a ser cultivado é o nosso próprio coração. Alerta-nos Emmanuel, nesta lição, que as dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. Então, diante dessa afirmativa, cabe a cada um de nós fazer o nosso melhor junto à família, ao lar
e as atividades rotineiras, e a cada um de nós compete cumprir responsabilidades e responder pelos próprios atos. Emmanuel coloca também nesta lição que é indispensável vigiar o campo interno. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Então, vale refletir sobre alguns comportamentos que podemos observar em nós mesmos, em nosso cotidiano, seja em ambiente doméstico ou em atividades profissionais. Somos chamados a cumprir tarefas. A lição também nos alerta que ninguém pode oferecer paz, equilíbrio ou luz sem antes buscá-lo dentro de si. Sendo assim, nós que já escolhemos trabalhar no bem, não devemos nos descuidar interiormente, pois corremos o risco de agir com impaciência, orgulho ou desequilíbrio emocional, mesmo quando bem intencionado. Emmanuel também reforça que o verdadeiro cuidado de si é um ato de responsabilidade espiritual. É compreender que o progresso individual contribui diretamente para a harmonia coletiva. Quando nos transformarmos silenciosamente, auxiliando a transformação do mundo ao nosso redor, desse modo, finalizando esta lição, que nos inspira a assumir com seriedade o compromisso da autoeducação, lembrando que o Evangelho vivo começa no íntimo, refletindo-se depois nas ações, nas palavras e nos exemplos. Que possamos ter um excelente ano de estudo, de trabalho, em nossa abençoada Casa do Caminho, que nos dá toda essa oportunidade. E que estejamos lutando por nossa melhoria hoje e sempre, pois disso depende a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos terminando mais uma reunião da tarde da nossa Casa do Caminho, agradecendo ao Mestre Jesus sobre tudo que aprendemos na tarde de hoje, que nós possamos assimilar, que nós possamos levar para a nossa vida, levar para podermos praticar, trabalhando no bem, com o nosso coração cheio de amor, para podermos seguir no progresso espiritual. Que nós possamos levar para os nossos lares o coração cheio de amor, de paz, de harmonia, para levar para aqueles queridos que estão também em casa. E assim, Senhor Jesus, agradecidos estamos a Ti, a nossa Mãe Maria, a esses espíritos queridos da Casa do Caminho, que trabalham conosco com muito amor, muito carinho, comandados pelo Dr. Herme. Nós só temos a agradecer e pedir, ser conosco, e possamos ir em paz. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje, agora e por todo sempre. Que assim possa ser, Senhor. Agora vamos